Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Muito obrigado. Vamos lá? Feminino, 65 anos, casada. Estou com problemas sérios de saúde. Tenho um problema na medula por seringomielia, desde aos 46 anos. Agora me dá um calor na cabeça que molho 3 toalhas à noite e as pernas e os pés gelados. Nem senti o inverno com tanto calor que sinto. Estou desesperada. Bom, segundo a medicina, é um cisto na cavidade cheia de líquido que surge na medula espinhal, no tronco cerebral e ou um ou no outro, mas nessa região aqui. Então, isso é muito evidente que seus antepassados, dentre os seus antepassados, alguns estão sofrendo, necessitando de ajuda, e ajuda séria, que, aliás, coisas que vocês não faziam até então. Dar atenção urgente, total atenção, amor e gratidão. Não é fazer por fazer, não é fazer por obrigação, não. Tem que fazer por amor e gratidão, até pensando em tantos benefícios que eles fizeram para vocês e nessa atividade. Primeira coisa, para se inteirar, compreender melhor, leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, atentamente 2, 3 vezes, 4 vezes, esqueça a novela, fique lendo, estudando esse livro e coloque em prática o que está ensinando, o que ensina o livro. Não basta apenas ler, ok? Não basta ler. É importante pôr em prática. Aceite ou não, é um ensinamento de praticar. Prática. Então, não é simplesmente o conhecimento de falar bonito, falar coisa que possa agradar, mas é questão de praticar aquilo que você precisa. Então, comece pela visita aos antepassados, ao jazigo dos antepassados, por parte do seu pai e antepassado por parte da mãe, ok? Não é somente um avô ou avó, não, tem que verificar. O avô, bisavô, que é todos aqueles que você puder alcançar, visitar ou visitá-los, ok? E, detalhe, o mestre escreveu nesse mesmo livro, Melhore Seu Destino, ele escreveu, é imperdoável deixar o túmulo no abandono total. Então, deve visitar 2 a 3 vezes por ano, providenciar a sua limpeza e levar flores, ok? Joga bastante água, leve flores, providenciar a limpeza e não importa se você que vai fazer a limpeza ou outra pessoa, mas providenciar a limpeza. Então, geralmente, cemitério sempre tem as pessoas que se oferecem para limpar, uns cobram 10, outros 20, e é importante deixar limpo a superfície. E em casa, ok? No seu caso, recomendo que pelo menos durante uns 6 meses, leia 3 vezes a sutra por dia para os antepassados. 2 sutras chuva de néctar da verdade e 1 palavra do anjo, todos os dias, ok? Isso em 1h30 você vai fazer todas essas tarefas. E o importante é que, se os seus antepassados estão no Brasil, não arrume desculpa dizendo que é longe. O que acontece é que tem pessoas que quando falam viajar para Dubai, viajar para Paris, não sei o quê, vai correndo e não sente cansaço. E não fala que é longe. Agora, tem um antepassado que mora no outro estado, noutra cidade, é longe, aí é longe, né? Dubai é perto, né? Então, isso significa o quê? O coração está longe dos antepassados. Então, aí é que um detalhe, que muitas vezes essa falta de gratidão, e o antepassado está pedindo socorro, está precisando de ajuda, ajude-os, ok? E dentro desse detalhe também tem outro fato. Como foi a sua infância? Como que você lembra da sua infância? Como que você
voltando a mente para a idade de 3 anos, 4 anos, como que você vê a situação, você com seu pai, você com sua mãe e você vê nos dois. Então aí começa a analisar, também tem certas situações, porque abrange essa região aqui, então a parte da coluna, a parte da coluna central é referente aos pais, mas um pouco mais para cima ainda faz parte dos pais. Tem gente que tem muito problema nessa região, na medula, porque guarda ressentimento por ter sido rejeitado pelo pai, pela mãe, né, ou pelo pai e pela mãe, quando foi concebida. Então, por isso que é bom você ler também o livro Buscando o Amor dos Pais, ok? Próxima pergunta. Masculino, 57 anos, solteiro. Qual a causa espiritual do diabetes? Recomendo que você leia Nossa Gratidão aos Antepassados. É o terceiro livro que eu escrevi, é bem fininho, é o menor de todos. Eu explico bem sobre a diabetes. Na verdade, você tem antepassados que um deles está com sede, um ou dois, não sei quantos estão com sede. E outro detalhe, você precisa fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer. Não sei quem é, mas com certeza você não tem o hábito de visitar os túmulos antepassados. Porque aquela pessoa que tem o hábito de visitar todos os túmulos antepassados, normalmente, quando a causa é espiritual, porque tem a parte psicossomática da diabetes também, mas grande parte é espiritual, e nessa parte, os antepassados que estão com sede, muitas vezes, normalmente, o túmulo está abandonado, dá diabetes, a sola do pé fica ressecada, pode dar tumor no cérebro, e esse tipo são influências, desespero do antepassado que está sedento e ninguém cuida, ninguém visita o túmulo deles. Então, visite os túmulos, jogue água, espargir bastante água, diz o mestre no Acendedor 113, e lavar, coloque flores, e em casa, todos os dias, leia a Suta para os Antepassados e coloque um vaso de água como um vaso, né? É que eu voltei do exterior, falando espanhol direto, em espanhol fala vaso, né? Por isso que quando veio uma peruana para o Brasil, uma vez ela entrou numa padaria e falou, queria ir no sanitário. Ela falou assim, ela queria um copo d'água. Falou, um vaso de água, por favor. Aí o rapaz falou, é a primeira direita. Entendeu que era vaso sanitário, mas era vaso de água, um copo de água. Então, ofereça um copo de água para eles e leia tudo isso do antepassado. Não deixe de visitar o túmulo antepassado por parte do pai e da mãe, ok? Tem alguns que estão, talvez, numa outra cidade e você, com certeza, há mais de 15 anos que você não visita ou nunca visitou, vai até lá e você vai ver a situação como melhora, ok? Tem um caso de um rapaz, inclusive ele trabalhou aqui na sede, o pai dele estava com 580 o índice do açúcar no sangue, e o médico falou, você pode morrer a qualquer hora. Aí eu falei para o filho, fala para o seu pai visitar o túmulo antepassado, que ele não visita, com certeza não visita o túmulo antepassado. Ele disse, realmente meu pai, nunca vi meu pai visitar o túmulo antepassados. Então fala para ele. Bom, falou, e ele foi, estava na casa da sogra, tocou a buzina de um carro de sábado de manhã, era o pai com boné, vassoura, balde, falou, vamos filho. E o filho quase que se assusta, porque a primeira vez o pai foi lá, eu disse, jogue água, porque o antepassado está com sede. Na hora que ele pegou a jarra de água, jogou no cantinho, fez tsh, como você, sabe a frigideira que está quente e você joga água, fez esse barulho. Aí ele jogou no outro canto, fez a mesma coisa. Na hora que ele jogou no outro canto, ele olhou para trás, o pai dele estava tremendo. Falou, está vendo, pai, por que o senhor está assim? E dia seguinte, 2 dias depois, ele foi no médico, fez novo exame, de 580 foi para 120. Ok? Próximo. Feminino, 62 anos, divorciada. Minha filha, de 39 anos, casada, é portadora da doença ELA, bulbar. Está com algumas complicações da doença. Emagreceu muito. Como posso ajudá-la? Olha, essa parte aí você precisa ajudá-la mesmo, hein? Ajudá-la mesmo, ok? Então, primeira pergunta. Vocês estão lendo a Suta para os Antepassados diariamente?
nos anos 70, acho que foi 77, por aí, 78, fiz uma palestra no bairro chamado Vila Carioca. Aí, exatamente antecedendo a palestra, estava uma mãe falando do filho que tinha toda uma reação igual a sua filha tem. Foi ficando cada vez mais, perdendo a força muscular, perdendo a atrofia nos nervos e foi emagrecendo. E única coisa única atividade, era feito todos quanto médico, até o maior especialista do mundo no assunto, não resolveu o problema. Só resolveu o problema quando ela entrou na Citionê e começou a ler a Suta para os antepassados. Por isso que ele pergunta, você está lendo a Suta antepassado todos os dias para os antepassados? Então, leia, ok? E no caso da sua filha, eu recomendo que você leia, igual a outra pergunta, 3 vezes por dia, pelo menos durante uns 6 meses, 3 vezes por dia. Depois passe para 2, ok? De manhã, chuva de neve, a palavra do anjo à noite. Mas, a princípio, 3 ou 4 vezes por dia a Sutra Sagrada para os antepassados é fundamental. E também, quando se fala antepassados, muita gente lê o livro Melhor Seu Destino, mas não se atenta na parte quando o mestre fala, ele fala 2 vezes em 2 pontos diferentes sobre a necessidade de cuidar dos jazigos dos antepassados. É importante visitar os jazigos dos antepassados, providenciar a sua limpeza, levar flores, porque os antepassados que estão ainda naquele estágio de apego ao corpo carnal, que são espíritos de cor avermelhado, eles ficam no cemitério. No cemitério, quem é clarividente não vai ver espírito de cor azul nem cor branca, vai ver espírito somente de cor avermelhado. Então, eles estão precisando e necessitando de ajuda, é por isso que precisa visitar os antepassados. E cuidar do jazigo, se tiver que cuidar, ok? E outro detalhe, como é o relacionamento da sua filha com o pai dela? Se não me engano, você disse que é divorciada, exatamente, né? Então, aí, com certeza, deve ter alguma coisinha dela com você ou dela com o pai dela. Alguma coisinha, algum ressentimento que ainda não foi solucionado, alguma mágoa que precisa ser eliminada, ela precisa se purificar desse ressentimento que ficou no passado, principalmente da separação, quando ocorre o divórcio. Nenhum filho fica soltando o rojão, não, fica triste porque no inconsciente eles querem ver os pais juntos. Então, esse é um detalhe que você precisa pedir perdão para ela pela separação e também fazer com que ela leia o livro Buscando o Amor dos Pais. E conversa com ela, sinceramente, e peça perdão pelo que aconteceu, tá ok? Próxima pergunta. Feminino, 58 anos, casada. Tenho 39 anos de casamento, 4 filhos. Meu marido me agredia fisicamente no início do casamento. Hoje em dia, apesar de não ter agressão física, tem as agressões verbais que me deixam profundamente triste e magoada. Esse problema tem solução? Claro que tem. Para quem pratica, é impossível não resolver esse problema. Até recomendo que você leia o livro que eu citei semana passada, O Amor Supera o Castigo, que o mestre fala sobre Stardaily e o Life, que era o guru, né, que era o mestre do Stardaily, lá na penitenciária. Aí você vai ver como resolve o problema, ok? As agressões verbais ocorrem porque você não para de agredir mentalmente o seu marido. Ele te agride verbalmente, mas você mentalmente está sempre brigando com ele. Esse é o problema. Se você parar de brigar com ele, ele também vai parar de brigar com você. Se você começar a agradecê-lo, ele também vai mudar o modo de tratá-la, ok? Com certeza. As mentes se comunicam, Então, doravante, tome a decisão. Você vai pegar 2 folhas de papel, uma folha você vai escrever todos os defeitos dele. Escreve à vontade, com raiva, viu? Escreve. Pode escrever o que você sentir dele, do que se sentir dele. Querer, sei o que, querer, pode escrever à vontade. Numa outra folha, aí você vai virar o relezinho, só vai escrever as virtudes. Aí faz uma oraçãozinha para que Deus te ilumine, para que você possa lembrar de todas as qualidades que ele tem. Aquela folha que você escreveu com raiva, todos os defeitos dele, jogue fora, queime, destrua o papel, ok? E a outra que você escreveu as qualidades, por isso que nessa outra que você escreveu as qualidades, escreva com a letra bem caprichada, porque depois você vai plastificá-la e deixar na cabeceira.
Ao acordar, dá uma lida. Devagar. Tem dia que você vai se emocionar. Fala, puxa vida, eu estava esquecendo dessa qualidade. E esse é um primeiro detalhe. Aí 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, e passe grão por grão agradecendo, ok? Muito obrigado, 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 obrigado. Todos os dias. Arrume uma horinha, meia hora para você falar obrigado, muito obrigado, obrigado. Contrário do que você fazia antes. Do contrário, o que você estava fazendo antes? Criticando-me, xingando, reclamando dele, insatisfação. Agora você vai fazer o contrário. Você vai falar muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você tem que mudar dentro de você. Isso vai projetar nele com certeza. Ok? Então, outro detalhe. Pare de ver, pare de defeito nele, pare de rotulá-lo, que ele é assim, que ele é isso, que ele é grosseiro, que não sei o que. Ao contrário, nada disso. Veja que atrás de tudo isso existe quem? Dentro dele existe o quê? Quem que está dentro dele? Deus. A vida de Deus está dentro de todos. Então você vai ver Deus dentro dele e vai reverenciar esse Deus. Muito obrigado, você é filho de Deus, você é amável e harmonioso. E durante o dia, pelo menos meia hora de manhã, pelo menos meia hora à tarde, você vai repetir, você é filho de Deus, amável e harmonioso, como ele estivesse na sua frente. Você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso. Totalmente o contrário que daquelas broncas que você, daqueles desenhos, né? Tem aquele desenho que a pessoa está xingando, sai estrela, sai não sei o quê, sai foguete. Você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso. E o quilo de feijão também não esqueça de fazer, ok? E leia o Conquista e a Felicidade com Amor, ou então Lições para o Cotidiano. Praticando tudo isso, se não melhorar nada, você pode reclamar que a gente manda um presente para você. É impossível não melhorar. Feminino casada. A internet faz parte da educação dos jovens. De que forma os pais devem prosseguir diante de tantas mudanças atuais? Se você falar para os seus filhos, você não mencionou a idade que você tem, né? Falar para os seus filhos, olha, não vá na geladeira não, que eu coloquei uma coisa muito gostosa, mas não é para ficar abrindo não. Com certeza eles vão lá dar uma olhadinha. Se você fala, não é para abrir, eles vão abrir. Eu lembro na escola, eu estava terceiro ano, segundo ano, tinha o quê? 7, 8 anos. Aí, professora, qualquer coisa, psh, psh. Aí um dia ela falou, pessoal, pode conversar. Os alunos ficaram um olhando para o outro, ninguém conversou, porque sempre foi, psh, psh. Quando ela falou, pode conversar, o pessoal perdeu a vontade de conversar. Mas se disser que é proibido, aí que dá vontade de fazer. Ok? Então, esse é um detalhe que não pode esquecer. Elogie os seus filhos. Chame, converse um por um, diga, mamãe é feliz porque eu tenho vocês como filhos bastante responsáveis. Então, graças a Deus, vocês não perdem tempo com bobagem na internet. Vocês aprendem da internet as coisas boas. Por isso que mamãe confia em vocês. Diga isso para eles. É importante que diga. A palavra confio em vocês é muito forte, é muito marcante para o futuro das crianças, ok? Do que ficar, não pode, não sei o quê. Quando a mãe, na verdade, quando os pais não têm confiança no filho, porque ele não confia em si próprio. Isso é natural, a pessoa não confia no outro porque não confia em si próprio. Então, na verdade, é um medo que ela tem de não conseguir êxito, ela mesma não conseguiu o próprio êxito, então não confia nos outros. Na verdade, porque não confia em si próprio. Quando estiver conversando com uma irmã, alguma vizinha, sei lá, com alguém, seja lá com quem for, e surgir um assunto do filho, ou mesmo que não suja, fala, meus filhos, graças a Deus, são muito responsáveis, não ficam vendo bobagem na internet, só vê coisa boa, só entra na internet para pesquisar, para obter coisas boas, são estudiosos, são maravilhosos, e elogiar. Eu lembro, meu pai era muito sábio, e eu para estudar era uma tristeza, não gostava de estudar. Aí eu tinha, acho que 9 anos, 10 anos. Aí meu pai conversando com um amigo dele, falou, meu filho é estudioso, esse daqui é estudioso. Mas não é nada. Daí para frente eu comecei a ser estudioso para não contrariar o que meu pai estava falando. Mas
é um tipo de uma mentirinha que ajuda muito. Não é bem mentirinha, não, é um elogio que você está dando, né? Ele é responsável, ele é maravilhoso. Quanto mais você elogiar, melhor será. Quanto mais criticar, pior será. Então, confie. Próximo. Feminino, 43 anos, solteira. Tenho um filho de 1 ano com meu companheiro. Vivemos em casas separadas por questão financeira. A convivência com ele está cada dia mais difícil. Como manter a harmonia com o pai do meu filho? Bom, isso daí não é uma varinha mágica, não. Vai depender de você. Aceite-o do jeito que ele é. Não queira mudar a personalidade dele. Aceite do jeito que ele é. Okay? Você não queira colher abacate no pé de limão. Não vai, nunca vai acontecer isso. Enquanto insistir para que ele seja do modo que você quer que ele seja, vai ter choque, vai ter conflito. Vai ter conflito. É diferente a personalidade dele com você? Ainda bem que é diferente. O professor Tucurissa, ele falou, olha, o casal dá bem quando o marido fazia um desenho triangular, daqui é o homem, aí fazia o triângulo de ponta cabeça, daqui é a mulher. Dá certo porque um completa o outro. Star Daily, quando ele estava na penitenciária, o Leifert, aquele mestre dele, disse para ele, olha, quando você sair daqui, case com uma mulher diferente de você, totalmente diferente. É aí que vai dar certo. E realmente deu certo, né? Por isso que 2 bicudos não se beijam, né? É difícil um menino de 6 anos entender uma equação? É difícil. Mas um dia chegará o momento em que ele vai estar pronto para entender, na idade certa, no momento certo, da mesma forma. Um dia o seu companheiro também vai estar em condições de entender do que você entende. Se você está nesse patamar, que você estudou mais que ele, analisou, pesquisou, procurou mais entender mais, e ele está aqui, você tem que ter uma paciência igual um professor tem. Uma professora tem que pegar na mão do aluno, A, B de barriga, né? Como que era? Caminho suave. C de casa, né? D de dado, não é isso? Então, não sou o único que tem idade boa, não. Da mesma forma que ele não entende certas coisas, e você entende, um dia também ele vai entender. E vice-versa, vice. Da mesma forma, ele entende certas coisas que você não entende. Então, é assim a situação. Mesmo 2 gêmeos univitilino, que saem da mesma célula, a personalidade, o rosto é igual, tudo igual, não tem nada, até os pais se confundem. A personalidade é diferente. Por quê? Porque as vidas anteriores deles, a vivência que eles tiveram, cada um numa vida anterior, foi diferente do outro. Então, o que nós somos hoje? Nós somos o somatório de tudo que nós passamos nas vidas anteriores, nós somos hoje. Por isso que essa personalidade de pessoa de indivíduo para indivíduo muda muito. Não tenha medo, ou seja, ao contrário. Não veja as coisas de uma forma com receio, não. Fixe na mente somente as virtudes dele. Pare de ver os defeitos. Mantenha uma mente fixa nas virtudes. Não tenha a mente fixa nos defeitos. Tem gente que tem a mente fixa. Só fica fixamente numa coisa, só fica vendo aquilo. E é difícil tirar aquela visão, aquele modo de focar somente naquilo e não consegue focar outra coisa. Então você para de ver o defeito nele para procurar somente ver as qualidades dele. Leia lições para o cotidiano e agradeça sempre que puder. E outra coisa, tem coisas que até é bom você ler o livro, o quarto livro, acho que o 2º livro que eu falo sobre o Dan, o ancião indígena norte-americano, que ele disse, vocês brancos sabem falar muito, mas não sabem ouvir. Vocês não sabem ouvir. Qualquer coisa vocês querem discutir e falam que estão fazendo reunião. Mas nós sabemos ouvir. Se a pessoa está falando, nós não interrompemos a pessoa. Nós ouvimos. Concordando ou não, nós ouvimos essa pessoa e depois tomamos a decisão do que fazer. Mas nós ouvimos. E vocês, qualquer coisa, interrompem. Não, peraí, começa a discutir. Ele disse, para nós, isso é falta de respeito pelo próximo. É estupidez.
interromper a fala do outro. Então, eu coloquei isso no meu livro porque achei muito interessante, que normalmente os latinos, né, nós, assim, do lado do Ocidente, temos muito disso. Então, aqui eu mencionei, quando eu fui pela primeira vez no Japão, até fui com o professor Fumio Nishiyama, que hoje é nosso presidente doutrinário, e quando nós estávamos no restaurante, fiquei só observando, porque a primeira vez que eu estava indo para o Japão, a cara de japonês, mas sou brasileiro há muitos anos, né? Então, primeira vez indo para o Japão, eu queria, como da mesma forma que eu fui para outros, cada país que eu ia, sempre ficar observando o costume, o hábito do povo. E no Japão não foi diferente. E fiquei observando como que era a atitude, o comportamento deles, comportamento grupal, né? Porque eu lembro que no curso de pós que eu fiz, durante 6 meses, estudamos somente o comportamento do grupo. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu vi um grupo de 8 pessoas, 8 homens que entraram, ocuparam a mesa, e um falava, o outro, ele parava de falar, e o outro que começava a falar, outro que começava a falar, ele falava tranquilamente, ninguém interrompia, ninguém cortava. E todo mundo, tá. O que é esse tá, hi. Sim. Ele não significa você está certo. Significa o quê? Eu estou entendendo, mas não interrompe a conversa do outro. Tá? Esse é um detalhe que nós temos que aprender. Então, até, passando um pouquinho do tempo, na empresa que eu trabalhei, quando tinha aquelas reuniões, aqueles cursos para o pessoal da chefia, e eu fiz muitos cursos lá, e uma delas era a metodologia ADISES, que era a pessoa estabelecer-se uma regra, cada um que estiver falando não pode ser interrompido, e quando um terminar de falar, ele vai passar a palavra para o outro que está do lado esquerdo dele, ou seja, vai correr no sentido horário. Se a pessoa que falou aqui, de repente, está a conversa, quem está falando é a pessoa daqui, ele lembrar de alguma coisa, ele não pode interromper, ele vai ter que esperar chegar a vez dele outra vez, o ponteirinho do relógio chegar lá, para ele falar. Aí na segunda rodada, aí quando tem mais alguma coisa para falar, na primeira todo mundo fala, na segunda quase metade, terceira só 2 ou 3, e na última é um que fala, foi bom, já falaram tudo que eu tinha que falar, que eu pensei, não sei o que, tal. E aí o que acontece? Tudo que o coordenador disser, todo mundo vai ouvir, porque todo mundo já soltou o eguinho dele, né? A vontade de falar já passou, porque ele teve a oportunidade de falar. Aí nessa hora, todo mundo passa a ouvir. Vanderlei, aí o Capretto, os autores das 370 macarronadas todas daqui, de Manaus, está aí. Está presente. Hoje não tem macarronada, não. Ok? Então, leia outra pergunta. Feminino, 71 anos, viúva. Tenho 2 filhos que não se falam. Como posso ajudar? Bom, quem fez a pergunta, pode ser que tenha assistido a semana passada, que eu falei, até fiz o desenho, de visualizar uma pessoa, o pai, diante do filho. Então, você vai visualizar um filho na frente do outro e fazer orações de perdão. Desse para esse 30 vezes, depois desse para esse 30 vezes, todos os dias. Desse para esse 30 e desse para esse mais 30, todos os dias. E faça a forma humana de harmonia para os dois. Ok? Última pergunta. Masculino, 44 anos, divorciado. Estou endividado. Como faço para sair dessa situação? Primeira coisa que você tem que fazer, a situação não está indo para frente, porque você ainda não perdoa a sua esposa. Ainda você guarda muita mágoa, você culpa a sua esposa de muitas coisas. Oração do perdão 40, 50 vezes por dia, a primeira coisa que você tem que fazer. Quando não se harmoniza, as coisas não vão para frente. Aquele caso que eu sempre cito de pessoas que não conseguem uma posição melhor porque não perdoa a pessoa com quem trabalhou. Não consegue emprego porque não perdoa a pessoa com quem trabalhou. Nada melhora porque não perdoa os pais. Quem não perdoa os pais não tem sorte na vida. Dá tudo errado. Tudo que faz começa bem, depois despenca. Então, primeira coisa que você tem que fazer, oração de perdão para sua esposa.
40 vezes por dia, e depois de 20 dias praticando, passa um WhatsApp para ela, ou um e-mail, pedindo desculpa, me perdoe as minhas falhas que eu cometi no casamento, me perdoe. Mesmo que você tenha 150% de razão, bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. Então, humildemente, diga, me perdoe as minhas falhas. Okay? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, suta para os antepassados, todos os dias sem falta, de manhã chuva de néctar, palavra do anjo à noite. E quando você fala antepassado, não esquecer de visitar o túmulo dos antepassados, ok? Visitar o jazigo do antepassado, lavar, providenciar a limpeza e levar flores 2 a 3 vezes por ano. E em casa, todos os dias sem falta, leia a suta para os antepassados. E outro detalhe, mude o seu modo pessimista para um pensamento otimista. Então, lendo o quê? O livro Convite à Prosperidade, volume 1. É fundamental você praticar mesmo, não tem outro caminho. Digo isso por experiência de quem, esse ano comecei em 52, 71 anos na Seichoneia, né? Não tenho 72, não, estou mais perto do 80 do que do 70. Acabou. Então é só praticar tudo isso e ler o Convite à Prosperidade, volume 1, ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. 1º de setembro de 2023, 10 de setembro de 2023, Seminário do Triunfo Espiritual na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 10 dias de reflexões, 10 dias de transformações, 10 dias de orações, 10 dias de triunfo espiritual. Reserve essas datas, de 1 a 10 de setembro de 2023. Mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Muito obrigado. Olá, estou aqui para te fazer um convite muito especial, porque você é nosso convidado para participar da 67ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 39ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que acontecerá no dia 16 de abril de 2023 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. E você já é nosso convidado para ficar na academia, para participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina nos dias 17 a 20 de abril de 2023, tá bom? Não esqueça, anote aí, de 17 a 20 de abril de 2023, Seminário da Cura Divina na Academia de Ibiúna. E lembrando a todos que nos seminários de treinamento espiritual da Seichonoye, nós poderemos direcionar a nossa mente ao verdadeiro encontro com Deus e assim eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias, porque as práticas e orações da Seichonoye são meios pelos quais nós conseguimos sintonizar com as vibrações espirituais da vida de Deus. Cada oração não somente desperta essa grandiosa força que existe dentro de nós, como também reforça o vínculo entre a força de Deus e a nossa força interior. Se você quer eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias na sua vida, a resposta é Seminário da Cura Divina de 17 a 20 de abril de 2023 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Maiores informações no nosso site
www.sni.org.br/seminários, ou você pode fazer contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Você é o nosso convidado especial e nós vamos aguardar você no Seminário da Cura Divina. Muito obrigado, muito obrigado. Meu nome é Preletora Ivone Gomes Holanda, para aquelas pessoas que não me conhecem, para fazer um convite muito especial para cada um de vocês. Repetir a dose do seminário para o nosso seminário Triunfo Espiritual. Só o nome do seminário já diz o que ele vai realmente realizar dentro de cada um de nós. O triunfo da vida. Então será dia 1º a 10 de setembro. São 10 dias que nós vamos ter o prazer de convivermos, estudarmos nessa Santa Academia de Ibiúna. É a única academia que faz o seminário de 10 dias. Não é? Só em Ibiúna tem um seminário de 10 dias. Então, vocês podem achar que está muito cedo para fazer esse convite, mas nós somos pessoas que agendamos as nossas vidas, somos pessoas organizadas, então a gente prepara tudo com antecedência. E eu já estou convidando para 1º a 10 de setembro, estarmos aí juntos na academia, para esse maravilhoso seminário. Gostaria de revê-los, estou com muita saudade, para que nós façamos um momento muito especial nas nossas vidas. Ok? Convite feito, convite aceito. Então eu tenho certeza que nós iremos reencontrar, tá bom? Um abraço carinhoso em cada um de vocês. E tem um seminário abençoado, com muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Até setembro, 1º a 10 de setembro. Triunfo espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras, que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Você tem a oportunidade de assistir, se gostou, assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes, até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema, e que você já assistiu a algum programa, fala, assista o programa tal do YouTube da Seichonoe, e você vai salvar e ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente, a lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem ajuda é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Estudo da coleção A Verdade da Vida. Nesse momento daremos início ao estudo. Para isso convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Ficou estático assim, pensei que a imagem estava congelada, mas era ao vivo. Obrigado, Graça e Maria Rita, muito obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Vamos, abraços tradicionais. Abraço para a Regional Franca. Na Franca, Regional Ribeirão Preto, Rondonópolis, Regional Cuiabá, Regional Campinas, Ponta Grossa, Paraná, Beabarris. Ah, tem um que mandou um abraço aqui, o Gerson Vendolim. Gerson, estou mandando um abraço, retribuindo o abraço que você mandou aqui. Jundiaí, Marechal Deodoro, Alagoas, não esqueça de dar like, Heloísa Vermejo, exatamente. Aracaju, Sergipe, Farroupilha, Regional Caxias do Sul, Brusque, Santa Catarina, Campinas, Petrona Deise, que tem o relato no livro, né? Belém, Petrona Manuel Bezerra, família Ferreira. Alessandra, falou, Alessandra Ferreira, para dar um abraço para a família. Passo Fundo, Luciano Borges.
Então vamos à página 52, da Verdade da Vida 36. Mente natural e antinatural. Aí também pode-se associar aquilo que está na norma fundamental, nas normas fundamentais, conservar sempre o sentimento natural. Esse também é um detalhe que também está ligado a essa parte de mente natural e antinatural. Aí o mestre escreve, vamos ver aqui, tá? Vamos acompanhar quase tudo no telão hoje, ok? Mente antinatural. Parece óbvio, mas não é. Parece óbvio, mas você vê que tanta gente vivendo de uma forma antinatural. Antinatural é a mentalidade que não aceita os fatos naturais de modo natural. Não aceita os fatos naturais de modo natural. E antes da continuidade, o professor Seito escreveu nos livros que nós, adultos, precisamos voltar àquela época de emocionarmos mais. Vivemos mais com uma espontaneidade como as crianças. Umas crianças, qualquer coisa a criança pega, já abre os olhos, né? Sente, e, né, o neto, quando vai em casa, fica olhando, abre aqui. Outro dia, um neto abriu a gaveta, chocolate, levantou a sobrancelha, chocolate. Pode pegar. Né? Então, os fatos naturais, quando não ocorrem de forma natural, isso acontece devido ao ego. Então, é a escolha egoísta que faz com que as coisas não aceitar com gratidão e com naturalidade aquilo que nós devemos aceitar. Mente antinatural faz escolhas. Mente natural faz escolhas e se contenta com aquilo que não é natural. Aparentemente, parece que é coisa só teórica, mas não é. Nós vamos dar exemplos aí. Cria ambientes e estados de saúde física que não são naturais. Porque você vive de uma forma antinatural, você cria uma situação mental que não é natural também. Não consegue dar vida total ao seu estado natural do agora. Não consegue dar vida total ao seu estado natural de agora. Então não consegue vivificar porque você está vivendo de uma forma um pouco artificial. E o seu corpo físico, como também seu ambiente, não são vivificados integralmente, manifestando-se de modo defeituoso e imperfeito. Então, sempre que tiver uma explicação, é importante dar um exemplo, né? Por exemplo, alguém nasceu fumando, então, fumar é viver de uma forma natural? Não, porque se fosse natural fumar, todos nasceriam já no primeiro dia que chora, já pediam um cigarro para a enfermeira. Tem cigarrinho aí? Então, é uma coisa que não é natural. Então, se fumar fosse natural, seria natural as pessoas já fumarem desde, em vez de mamadeira, um cigarrinho, mamadeira, mas isso não acontece, não é verdade? Então, é uma coisa antinatural. E na página 52, parte 2, é o seguinte: o melhor para o homem é viver de modo natural. E às vezes a pessoa precisa se sacrificar, voltar a viver dessa forma. Teve um período um período de crise nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas mudaram, deixaram a sua vida na cidade, pegaram a reserva que tinha e compraram um terreno, foram viver lá no meio da floresta. E isso aconteceu muitas e muitas pessoas. Então, até algumas pessoas aprenderam na internet como fazer, mas sofreram porque, na verdade, só ficaram na teoria, e na vida prática a situação era outra. Mas aqueles que conseguiram se adaptar, aprenderam a viver de forma natural com a terra, com aquilo que é da natureza. Então, o melhor para o homem é viver de modo natural. Desejar ser alguém importante usando diversas estratégias para derrubar o outro, você está deixando de viver de uma forma natural. Não se contentar, nem sentir o que é importante, se não fizer algo diferente, isso já demonstra a mentalidade doentia. Mas não, tem que ser diferente, fazer diferente, e não fizer, acaba sendo
antinatural. É uma mentalidade que atrai coisas desnaturais. Por isso, você passa a viver não de uma forma natural, cada macaco no seu galho, cada um no seu lugar. Não, mas ele quer derrubar o outro para ele ficar mais próspero, derrubando o outro. Mas isso tudo faz com que ele deixe de viver de forma natural e passe a viver tenso, querendo sempre obter mais, conquistar mais e em prejuízo do outro. Então, aquilo que eu já contei de um senhor que queria derrubar o concorrente, porque em frente à loja dele, do outro lado da rua, abriu um concorrente, ele só queria prejudicar o concorrente e ficou obcecado em fazer isso. Então ele dormia tenso, preocupado, criando as artimanhas, querendo fazer estratégias para derrubar o concorrente. E no fim, quem planta, colhe. Quem tem em mente de derrubar vai ser derrubado. E ele foi derrubado com um problema que aconteceu no mercado de capitais, quando houve uma mudança na paridade do dólar. Então, é a empresa dele que se afundou, porque ele só trabalhava com dólar. Então, esses são detalhes que, isso tudo a pessoa não percebe, mas vai mudando, vai projetando a situação dela, na vida dela, no seu dia a dia. Por exemplo, mentir, né? O pessoal viver de uma forma natural. Mentir. Fala naturalmente o que é verdade, não precisa esconder o olhar, não precisa fugir do olhar de outra pessoa. Quem mente, foge. Quem mente, abaixa a cabeça. Quem mente, procura ficar criando modo para mentir, para falar. Né? Fingir, não ser autêntico. Automaticamente ele já começa a viver uma personalidade. Como um artista interpreta papel diferente, ele de tanto ficar decorando uma coisa, fingimento, mentir, não sei o quê, isso afeta na vida dele. Então vocês observam muitos artistas famosos como que foram o final da vida deles. Muitos deles atraíram tragédia porque só interpretaram papéis de tragédia, e vai incorporando no inconsciente dele. Então ele, pessoa sem querer, está vivendo, está falando, está agindo como se fosse aquele artista no palco, ou diante de uma filmagem. Então, fingir, enganar os outros, já foge da rotina normal do ser humano. Né? Não se importa se o outro, não importa se o outro vai sofrer ou não. Então, essa frieza, esse gelo, essa insensibilidade dessas pessoas, consequentemente, chega um momento que ele vai colher tudo isso. Não por castigo de Deus, mas porque ele vai pingando no inconsciente dele um sentimento de culpa, porque fez tanta coisa errada, agiu de forma errada, pensou de forma errada, prejudicou outras pessoas, aí vem realmente tudo isso chega um momento que vai por água abaixo. Consequentemente, acontece isso. Falta de sensibilidade para com o próximo e buscar somente vantagens para si próprio é o chamado karma do egoísmo. Karma do egoísmo. E como colheita do karma do egoísmo, a pessoa depois, ela pode não colher na mesma encarnação, mas colher na encarnação seguinte, e quando a colheita é na outra encarnação seguinte, aparentemente ele é vítima, coitado, fizeram uma injustiça com ele. Mas tudo que ele está colhendo, ele fez para as outras pessoas também na vida anterior. E é por isso que conhecer a lei da causa e efeito, a lei do karma, faz com que a pessoa entenda e também perdoe o outro, porque se ele está sendo vítima, porque ele foi o agente causador numa encarnação anterior. Isso não tem como fugir, né? Por isso que o mestre fala, o karma, a lei do karma, não tem nada de errado. Que 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5 é 25, 8 vezes 8, 64. O resultado é 64, outro é 25, outro é 4. Então, um ganhou 4, outro filho ganhou 25, outro ganhou 64. Aparentemente é injustiça, mas não tem nada de injustiça. Quem plantou mais, colhe mais. Quem plantou menos, colhe menos. É assim a lei da causa e efeito. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. E nessa colheita coisa boa, é justamente que aquilo que
muitas pessoas pensam, é sorte. Sorte não, é somatório de karmas bons que você plantou. Isso que é colheita boa, isso que é colheita boa. Chove na horta, porque plantou. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não mereço tudo. Você merece, você está na situação, entendeu que filho, você merece porque você está colhendo o que você plantou. Simplesmente isso. Então, da mesma forma, como aquele caso que eu citei no livro Iluminando Seu Caminho, né, o relato que está lá de um rapaz que não tinha sorte, nada melhorava, nada dava certo na vida dele, a casa dele pegou fogo, tudo que ele fazia dava errado, só não passava fome porque os pretores dirigentes faziam uma vaquinha e dava a cesta básica para a família. Então, a salvação dele era essa. Mas o dia que ele me falou isso, eu falei para ele, né? Tudo que você está fazendo está dando errado. Tudo que você faz dá errado. Sabe por quê? Você não foi honesto numa vida anterior. Ele disse, eu sei que eu não fui. Eu fui desonesto, fui até ladrão. Aí diz, você pode devolver aquilo que você roubou, devolver para as pessoas que você roubou, para essas pessoas? Ele falou, não. Ele ficou pensando, eu falei, você não pode, você nem sabe onde elas se reencarnaram. E alguém está te castigando, não tá? Ele ficou pensando, falou, está castigando sim, mas não é Deus que castiga, porque Deus não castiga ninguém. Esse alguém é você mesmo que está se autocastigando. A consciência do pecado está fazendo com que você busque uma autopunição. Como você tirou a prosperidade de outras pessoas, então nessa vida você não está conseguindo prosperar. Mas só você entender, compreender e se arrepender dos atos que cometeu e gravar, registrar, você é filho de Deus e que merece ser feliz, leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado 30 vezes. Eu sei que 3 anos depois eu fui lá para a regional que ele pertencia, ele tinha lido 93 vezes. E foi me buscar no aeroporto com um carro importado. Não é o Lada, não, aquele carro russo, não. Um carro importado bom. E tudo isso mudou porque dores criadas em nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente, a pessoa inconscientemente vai buscando uma autopunição. Então, esse detalhe, por isso que é importante viver bem o agora, viver de forma natural. Quem é escravo da matéria não se conscientizou de que é de natureza espiritual. Então, quem é escravo da matéria não tem ainda não se. Ele pode ter decorado o livro, pode falar bonito, mas ele não despertou ainda que ele é um ser espiritual, porque está pegado à matéria. Está pegado à matéria e não para o lado espiritual. Concorda ou sem concorda? Página 54, últimas celinhas. Com isso, houve no passado uma seita que promovia a cura de doentes, melhorando a saúde dos fiéis, tendo como doutrina o respeito, amor e gratidão. Tinha como doutrina o respeito, amor e gratidão aos pais. A mente que retribui ao amor dos pais e se harmoniza com eles, faz com que o homem retorne naturalmente ao caminho do céu e da terra e o que o torna saudável. O que é isso daqui? Esqueci de apagar. Pare, olhe, observe e avance. Então, as coisas não estão indo bem? Pare. Faça uma autoanálise. Eu estou amando meus pais mesmo? Pense nos seus pais. O que mais que veio dos seus pais? Sentiu uma alegria, saudade de abraçar papai e mamãe? Ou saudade do senhor, papai, saudade da senhora, mamãe, muito obrigado por tudo que o senhor fez, tudo que fizeram por mim, muito obrigado, muito obrigado. E vem aquela emoção, aquela alegria, obrigado, aquela saudade, vontade de abraçar, obrigado papai, obrigado mamãe, muito obrigado. Aí sim, significa que você perdoou e ama seus pais. Mas aquele que, quando fala pai, mãe, até sente um negócio, uma coisa distante, fria, significa, por isso que você não vai para frente, por isso que muitas coisas você tem problema, muitas coisas, você tem problema de umas dores no corpo, na coluna, nervo ciático, por causa de enxaqueca, por causa desse conflito que ainda você não eliminou do seu inconsciente. Então, aquilo que está no inconsciente, ele é como se estivesse vivo, Ele fica agitando lá, fica agitando. E por esse motivo que as pessoas muitas vezes acordam, né, com aquela mal-humorada, cara azeda, porque ainda guarda uma série de tristezas, fatos desagradáveis no subconsciente e não se purificou daquilo lá.
E ainda continua vivendo de forma triste, reclamando, vivendo. Por isso que entra na aceitona e fala, ria sempre que puder, ria sempre que puder. Aquele caso do senhor, aí muitas pessoas se curaram de mal de Parkinson quando foram para a academia de Biona. Treino do riso, aprenderam, dá gargalhada, né? E aprenda a treinar a rir. Não é rir porque alguém contou piada. Por isso que a orientação é a seguinte, no treino do riso não é para contar piada, não é para forçar, é treinar a rir naturalmente, Consequentemente, aí você vai eliminando uma série de tristezas que você guarda no passado. Então, as pessoas se curaram de mal de Parkinson, por quê? O riso curou aquele problema do inconsciente de tristeza com alegria. Não é? Aquele caso da senhora que nós contamos outro dia lá dos Estados Unidos. Estava com os dias contados pela medicina, então ela disse, já que eu tenho que morrer, eu quero morrer alegre. Então começou a rir, qualquer coisa ria. Por si só tomou a decisão de rir. Eu vou rir. E com isso a doença desapareceu. Por isso que diz o riso é o melhor remédio. Realmente, quando nós estamos alegres, as células ficam alegres. Mas quando você está triste, as células ficam tristes. Se você está triste, você está fazendo o quê? Células fiquem doentes, porque mentalmente você está doente. Não é verdade? Página 57, primeiro parágrafo. Por outro lado, há pessoas que pensam que só terão valor se ficarem ricos. Os dois modos de pensar estão errados. O ser humano não precisa ser pobre nem rico para ter valor. Ok? Sendo naturalmente o que ele é, já tem valor, porque ele é filho de Deus, já tem valor, já tem a vida de Deus dentro dele. Esse é um detalhe que as pessoas muitas vezes só dão valor para as coisas materiais, esquece do valor interior da pessoa. Okay? Na página 36, na página 57. Ser exatamente como é significa ficar inerte, porque a vida sem ação não está no seu estado natural. Vou ler outra vez. Ser naturalmente como é não significa estar inerte, porque a vida sem ação não está no seu estado natural. A vida é ação, portanto, quando nos submetemos ao estado natural da vida, que é movimento e trabalho, passamos a nos movimentar e trabalhar espontaneamente. Por isso, as pessoas que gostam de sombra água fresca, aprenda a trabalhar, agradecer e ter gosto de trabalho. Essa é a natureza da vida. Trabalhar e fazer o outro feliz. Se o nosso coração tirar férias de um dia, estamos perdidos. Então, tem que trabalhar e fazer o outro feliz. Certo? Então, esse é um exemplo muito típico, muito claro, e é uma lei espiritual, daquela pessoa que alcançou um estágio espiritual muito elevado, a ponto dele não precisar mais voltar para a Terra, então ele fica lá no mundo espiritual, tranquilão, e nessa hora passa uma corrente, ele volta para a Terra, reencarna outra vez, para deixar de ser preguiçoso e deixar de ser egoísta. Faça alguém feliz. Eu encontrei o recorte, hoje estava vendo ontem, o recorte que eu tirei do jornal. Eu vou ler mas próxima vez. Agora localizei onde está. A pessoa que dá presente é mais feliz do que aquela que recebe. E é mesmo, é mais feliz do que aquela que recebe. É verdade? Continuando. Numa das respostas de hoje, falei em aceitar. Lembra que eu falei para aceitar o pai do filho do jeito que ele é? Não querer mudar do jeito que ele é. Aceite do jeito que ele é. Na oração Pai Nosso, o que nós dizemos? Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade. Significa o quê? Nós estamos aceitando a decisão de Deus, a orientação de Deus. Estamos aceitando. Então, o que nós temos que aprender é aceitar a situação. Aceite mais a situação. O espírito baixo é rebelde e procura sair do vínculo. Na hora que um óvulo é fecundado, o espírito baixo ele se liga através de um cordão prateado com esse espírito, se liga com esse óvulo que está em formação, que vai se formar um novo corpo carnal. Ele tenta sair, mas não consegue.
é rebelde. Mas o espírito baixo é assim. O espírito elevado, mesmo que o orientador dele fale, olha, na próxima encarnação você vai nascer assim, assim, você que é palmeirense roxo vai nascer corintiano, coisa desse tipo, e ele aceita, porque ele sabe que é para o bem dele, ele sabe que é para o desenvolvimento, para a evolução espiritual dele, então ele aceita. Então o espírito elevado ele aceita, o baixo ele é rebelde. Então o espírito baixo é rebelde, por isso que temos que aprender a aceitar certas coisas. Então, da mesma forma, tem gente que gosta de brincar com os outros, mas na hora que o time dele ganha, ele brinca com os amigos, colegas. Ah, seu time perdeu. E quando o time dele perde e alguém vai brincar com ele, ele acha ruim. Está certo isso? Não está certo. Ele brinca, da mesma forma que ele brinca, ele tem que aceitar a brincadeira. Aceitar a brincadeira e dar risada, ficar quietinho. Da mesma forma que ele fez, da mesma forma que ele alugou o outro, também tem que aceitar. Certo? Concorda? Aí que tem um detalhe que eu gosto de mencionar isso, quando a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, encontrei um brasileiro, ele disse, eu moro 22 anos aqui. A primeira coisa que eu aprendi aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é a frase de um ex-presidente da República dos Estados Unidos. O cidadão que não conhece seus direitos não merece ser chamado cidadão. Muita gente acha bonita essa frase, mas está errada. Não é conhecer somente seus direitos, tem que conhecer os seus deveres também. Não é? Seus deveres também. Só fica buscando só os direitos, ele fica egoísta e esquece da responsabilidade. O sujeito destrói, causa problema, destrói uma coisa, destrói outra, é preso, aí eu quero saber dos meus direitos. Seus deveres não era preservar tudo aquilo lá, do que destruiu, então tem que ter responsabilidade. Concorda? Numa das reuniões que discutiam, eu lembro que eu estava participando dessa reunião, e dois colegas discutindo. Eu falei, olha, para um pouquinho. Vocês estão falando a mesma coisa. Vocês estão falando a mesma coisa. Então, exatamente. E o que o outro falava, o outro não entendia, porque não parava para analisar o que eu estava falando. Aí ficavam discutindo a mesma coisa, vocês estão falando a mesma coisa. Aí, você não está falando isso? Você não está falando isso? Então, não é a mesma coisa? Um olhou para o outro e falou, é verdade. Então, por que estão discutindo? Porque não sabe ouvir o outro. Porque não sabe ouvir o outro. Então, o grande obstáculo é o ego. Quando jovem, alguns amigos me chamavam de touro. Touro, porque fazia ligação aí, touro, e touro. O apelido não pegou, porque eu nunca liguei. Nunca liguei. Touro é valente, touro é perseverante. Então, ficava quieto. Retrucar e não aceitar, aí que a pessoa prova, aí que a pessoa provoca. Ô, baixinho, baixinho é a avó. Aí todo mundo chama de baixinho. Aí baixinho pega, apelido pega, porque ele ficou retrucando. E agora? E o que Cristo ensinou a respeito? O que ele falou? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra também, né? Oferece também a outra, e ao que quiser pleitar contigo, tira-te a túnica e larga-lhe também a capa, e qualquer te obrigar a caminhar 1000, dá 1000 mais outro 1000, dá 2000, dá a quem te pedir, e não te voltes a costa a que quiser que lhe emprestes. E que ele disse no começo, não resistais ao mal. Dê a face direita à esquerda. Fique resistindo. Então você aceite, acaba o problema. Morreu o assunto. Verdade? Aquele caso que eu comentei lá do senhor empresário, que a situação dele estava indo para o caos, e ele viajado 2 horas, 3 horas para conversar comigo, que eu ia fazer a palestra aqui na capital. Aí ele falou, minha empresa está indo mal, estou com um problema sério financeiro, porque está ocorrendo um desfalque. Quem está causando esse desfalque é meu irmão. Aí veio na minha mente, você fez a mesma coisa com ele, não fez não? Ele falou, eu fiz. Na outra encarnação, quem era rico era ele, e eu era pobre. Eu tirei tudo dele, ele morreu pobre e eu morri rico. Falei, então agora está devolvendo a mesma moeda. Estava 1-0 para você, ele empatou o jogo. Então você tem que perdoar. Ah, não, eu não perdoo. Falei, então, você é daquelas pessoas que acham que pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas no seu olho não é refresco. Então você tem que aceitar e perdoar. Ah, não aceito, não perdoo, não aceito, perdoo. Bom, você pediu orientação e eu te dei orientação. Se você quiser praticar, tudo bem. Não quis praticar, não aceitou,
Depois fiquei sabendo que a empresa dele acabou de afundar. Então, quando existe uma aceitação, por exemplo, ele contou isso em relato, hoje está aposentado, pelo professor Murilo Hayakawa. Ele tinha uma sociedade e o sócio dele sumiu com todo o dinheiro. Aí ele veio aqui falar com o professor Yoshio Yahiro. O professor Yoshio Yahiro foi um grande amigo meu, está no hospital já há muito tempo. Ele disse, graças a Deus você purificou os karmas dos seus antepassados. Você pagou uma dívida dos seus antepassados. Ele aceitou. Aceitou, o que aconteceu? Ele começou a mexer com construção, era dentista, e com construção, prosperando, ficou rico. Ficou rico. Não como dentista, mas como construtor. Trabalhando dos dois lados. Mas porque ele aceitou. Não ficou com mágoa, com raiva do ex-sócio. Resumindo, aceite e não resistais ao mal. Se não aceitar e resistir ao mal, vai remoer a raiva, a mágoa, a tristeza, etc. Remoer é ruminar. Okay? E os animais que ruminam, regurgitam e novamente remastigam. É um vômito. Não é verdade? Engolir seco a mágoa, a raiva e depois regurgitar e remastigar é criar doença. Por isso que as pessoas ficam doentes de tanto ficar regurgitando, ficar com raiva, com mágoa, ao invés de perdoar, deixar para lá, perdoe, entenda, se coloque no lugar do outro, né? Quando se coloca no lugar do outro fica mais fácil. Olha que genial esse desenho na internet. 3 palitos de fósforo. Esquentar a cabeça irá piorar a situação. Esse esquentou a cabeça. Não é? Esquentou a cabeça. Nem tudo é fácil, tudo é treinamento. Na vida tudo é treinamento. Nós estamos em treinamento, tudo é treinamento. Concorda? É assim que ocorre a nossa evolução espiritual. Mexe com o nosso ego, mexe com o nosso interior, mas é assim que nós evoluímos. É assim que nós evoluímos. Não é com diploma não que nós evoluímos, não. Não é com diploma não. Ok? Então, rapidamente. Não vai dar tempo, vai deixar para a próxima aula. Acabou o tempo. Muito obrigado. Olá, estou aqui para te fazer um convite muito especial, porque você é nosso convidado para participar da 67ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 39ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que acontecerá no dia 16 de abril de 2023 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. E você já é nosso convidado para ficar na academia, para participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina nos dias 17 a 20 de abril de 2023, tá bom? Não esqueça, anote aí, de 17 a 20 de abril de 2023, Seminário da Cura Divina na Academia de Ibiúna. E lembrando a todos que nos seminários de treinamento espiritual da Seichonoye, nós poderemos direcionar a nossa mente ao verdadeiro encontro com Deus e assim eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias, porque as práticas e orações da Seichonoye são meios pelos quais nós conseguimos sintonizar com as vibrações espirituais da vida de Deus. Cada oração não somente desperta essa grandiosa força que existe dentro de nós, como também reforça o vínculo entre a força de Deus e a nossa força interior. Se você quer eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias na sua vida, a resposta é Seminário da Cura Divina de 17 a 20 de abril de 2023 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Maiores informações no nosso site
www.sni.org.br/seminários, ou você pode fazer contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Você é o nosso convidado especial e nós vamos aguardar você no Seminário da Cura Divina. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiro de setembro de 2023, 10 de setembro de 2023, Seminário do Triunfo Espiritual na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 10 dias de reflexões, 10 dias de transformações, 10 dias de orações, 10 dias de triunfo espiritual. Reserve essas datas, de 1 a 10 de setembro de 2023. Mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Muito obrigado.